Histórias do caminho, motivos de resignação. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas, todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação, quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele a que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Emmanuel. Resignação. Há virtudes difíceis de serem adquiridas e cujo exercício é pouco compreendido. A resignação é uma delas. As criaturas levianas nem a veem como algo apreciável. Presas em suas ilusões, consideram a resignação apenas falta de forças ou de coragem. Entendem que o homem sempre deve reagir violentamente contra qualquer circunstância que contrarie seus interesses. Pensam ser indigno aceitar com tranquilidade um revés. Contudo, urge reconhecer que nem sempre é possível obter-se o que se deseja. Muitas vezes, nossos sonhos mais caros não se concretizam. Ou então nossa tranquilidade, tão duramente conquistada, é atingida por um infortúnio. Há dificuldades ou contrariedades que podemos vencer, mas, algumas vezes, a vida responde a nossos apelos com sombra e dor. Nessas circunstâncias, alguns encontram em seu íntimo forças para resignar-se. Em face de situações constrangedoras, dolorosas e inalteráveis, a resignação é uma atitude que apenas os bravos conseguem adotar. Trata-se da aquiescência da razão e do coração com um regime severo imposto pela vida. O resignado não é um covarde, mas alguém que compreende a finalidade da existência terrena. O homem nasce na terra para evoluir, para vencer a si mesmo e amealhar virtudes. Justamente por isso, as dificuldades apresentam-se em seu caminho. Algumas são contornáveis e outras não. Às vezes, somente poderíamos sair de uma situação triste, prejudicando ou magoando um semelhante. Como ninguém conquista a própria felicidade semeando desgraças, essa opção não é legítima. Frente a um infortúnio inevitável, é necessário acomodar a própria vontade. Impõe-se a consideração de que Deus rege o universo e jamais se equivoca ou esquece de algo. Já nascemos inúmeras vezes e renasceremos outras tantas. A vida é uma escola, na qual passamos da ignorância e da barbárie à angelitude. Conscientes de nosso papel de aprendizes, convém nos dedicarmos a fazer a lição do momento. Talvez ela não seja a que desejaríamos, mas certamente é a mais adequada às nossas necessidades. Se a vida nos reclama serenidade em face da dor, aqueçamos. A rebeldia de nada nos adiantará. A criatura rebelde perante as leis divinas apenas torna seu aprendizado lento e doloroso. Rapidamente ela se torna cansativa para seus familiares e amigos.
Ao fazer sentir por toda parte o peso de seu amargor, infelicita os que a amam. Resignar-se não significa desistir da luta. Implica apenas reconhecer que a luta interiorizou-se. Quem se resigna enobrece lentamente seu íntimo, ao desenvolver novos propósitos de vida. Tais propósitos não se resumem a um viver róseo. Eles envolvem a percepção e a aceitação de que temos um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Esse papel pode não coincidir com nossas fantasias. Mas é uma bênção ser um elemento do progresso, mesmo com algum sacrifício. Outras pessoas, mirando-se em nosso exemplo, podem encontrar forças para seguir em frente. A resignação é uma conquista do espírito que vem de suas paixões e atinge a maturidade. Ele consegue manter a alegria e o otimismo, mesmo em condições adversas. Ao enfrentar com tranquila dignidade seus infortúnios, prepara-se para um amanhã venturoso. Motivos de resignação. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 5. Se, por um lado, Jesus afirmou que no mundo teríamos aflições, por outro lado ele, consoladoramente, declarou: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e afadigados e eu vos aliviarei. Segundo Emmanuel, quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. O benfeitor amigo mostra as consequências de tais desvios: eliminação do bom ânimo, destruição da esperança, sufocamento das virtudes, expansão dos vícios, aquisição de pesados débitos, inibição da confiança, asfixiamento do otimismo, imobilização na senda evolutiva, revolta, etc. E completa afirmando: desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele, será espalhar a destruição em torno dos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Allan Kardec traz à nossa compreensão os meios de suavização das provas, dizendo que o homem voluntariamente pode aumentar ou suavizar o amargor delas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima e, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Quem apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta e a dor oprime com todo o seu peso. Portanto, da maneira de considerar a vida, com vislumbres do futuro espiritual ditoso, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo. Esse enfoque é de molde a proporcionar uma calma e uma resignação muito úteis à saúde do corpo e da alma. Assim, por paradoxal que possa parecer, devemos nos sentir felizes pelos sofrimentos. Não se trata, absolutamente, de masoquismo, visto que, segundo explicação do mestre Lyonês, as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as nossas passadas faltas nos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores nos pouparão séculos de sofrimentos na vida futura. E, ainda afirma com convicção, e deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Portanto, a calma e a resignação auridas no verdadeiro conhecimento do significado da vida corporal em seu aspecto transitório e da confiança no futuro ditoso, dão ao espírito uma serenidade de quem se sente sob a divina proteção de Jesus. Não é sem motivo que Santo Agostinho afirmou: "E ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças." E, sem dúvida, pelas mesmas razões, Paulo escreveu aos Coríntios: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória." Sintonizado no mesmo diapasão vibracional, aduz Emmanuel, todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Comentários finais. Observemos resignação e o conformismo.
A resignação espírita decorre, não de uma sujeição místico-religiosa a forças incontroláveis, mas de uma compreensão do problema da vida. Quando o espírita se resigna, não está se submetendo pelo medo, mas apenas aceitando uma realidade a qual terá de sujeitar, exatamente para superá-la, para vencê-la. Não é, pois, o conformismo que se manifesta nessa resignação, mas a inteligente compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento, dentro do qual o homem tem de se equilibrar. Portanto, as leis divinas são perfeitamente justas e imutáveis, e nosso Pai Celestial assim o fez para que todos sem exceção encontrássemos felicidade, em abundância, sabendo que todos precisamos de amor. Ele nos concedeu juntamente com a justiça a sua infinita misericórdia, o que é expressão de sua infinita bondade. Portanto, observando as leis divinas, encontraremos na justiça as necessárias dores do aprendizado, recebendo as consequências de nossas ações, se no bem a aventura, a alegria, se no mal suas nefastas consequências, clamando por reajustes no íntimo da consciência onde estão impressas as leis. Retificando o mal que causamos enxugando lágrimas, na contrapartida a misericórdia, que não é comodismo e absolvição sem trabalho, mas sim, um novo recomeço. Por isso a necessidade das vidas sucessivas, a cada projeto reencarnatório um processo novo de redenção, até a individual iluminação, de cada um de nós. Para isso Deus bom, justo e misericordioso nos concedeu o modelo e guia mais perfeito a ser seguido por todos nós na faixa de vibrações do planeta Terra. Jesus. Mestre amado, és a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 101, Resiste à Tentação. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 24, do livro Leis Morais da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Leal. Em 3 de fevereiro de 2021. Federação Espírita do Paraná. Mundo Espírita, janeiro de 2015, por Rogério Coelho. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 5. As crônicas do irmão Saulo, Médium José Herculano Pires, o Homem Novo, Resignação Espírita, Editora Espírita Correio Fraterno do ABC.